Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês, a graça e paz, para vocês que entraram nesse vídeo. Antes disso, convido a vocês a se inscrever no canal, deixar um like e clicar no sininho. E ver esses vídeos para todas as pessoas que vocês conhecem. Antes, antes disso, eu convido a vocês a entrar lá no Instagram, a Bíblia com Isaac. E se inscrevam nesse canal, o Evangelho com Isaac. Tem dois nomes. No YouTube se chama O Evangelho com Isaac. E no Instagram, a Bíblia com Isaac. Vamos lá. O Evangelho de João, capítulo 9. Diz assim: E passando Jesus a um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondendo disse: Jesus respondeu, perdão, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifeste nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia e a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Jesus estava passando e viu um homem cego de nascença. Aí seus discípulos perguntaram para Jesus: Mestre, quem pecou? Este foi ele que pecou ou foi seus pais para que nascesse cego? E Jesus respondeu: Nem ele pecou e nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Jesus, ele é a luz do mundo. A luz veio para essa terra, mas o povo escolheu viver nas trevas. Jesus é a luz do mundo. Nós precisamos também ser a luz desse mundo. E tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com lodo os seus olhos, os olhos do cego. E disse: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou e vendo. Então vai dizer o quê? Que Jesus cuspiu na terra, fez lodo e colocou nos olhos do cego. E disse: Vai e lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. E vai dizer que o homem foi, obedeceu à voz do Senhor, lavou seus olhos e começou a enxergar. Então os vizinhos que aqueles que dantes tinha visto que era cego, dizia: Não é este aquele que estava sentado e mendigava? Um dizia: É este, o outro parece-se com ele. E ele dizia: Sou eu. E dizia-lhe, pois, como te abrir os olhos? Ele respondeu e disse: O homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. E fui e lavei-me. E vi, e disseram-lhe, pois, onde está ele? E ele disse: Não sei. Amém. Mas o que eu quero dizer? Jesus, quando ele passou, viu o homem de nascença. Ele disse que ali não é por causa dos pais que pecaram, não. Ali é para se manifestar as obras de Deus. Então ele fez lodo, então ele cuspiu na terra, fez lodo e colocou nos olhos do cego. E pediu: Vai e lava-te no tanque de Siloé, como eu já tinha dito, significado o enviado. E foi lá e lavou os olhos. E quando ele lavou, ele começou a enxergar. E os vizinhos viram ele enxergando, perguntaram: É aquele
que antigamente, né, aquele homem que tá enxergando é aquele que era cego e mendigava. E outros respondia: não, pode ser outra pessoa. Pode ser outra pessoa. Parece com ele. Então o homem que era cego respondeu: sou eu. E respondeu: oxe, e como tu sabe? E como você começou a enxergar? E ele respondeu: o homem chamado Jesus, ele untou meus olhos com lodo e me fez eu enxergar. E disse: vai e lava-te. E fui eu e lavei-me. E agora estou enxergando. Então eles levaram aquele homem que era cego aos fariseus. E os fariseus, vendo que aquele homem estava enxergando, e principalmente dia de sábado, tornaram os fariseus a perguntar-lhe como viram ele e disse-lhe: pôs-me o lodo, os olhos e lavei-me e vejo. Os fariseus perguntou para o homem que era cego: como você agora está enxergando? E ele respondeu: o homem Jesus, ele colocou os olhos, ele colocou, untou o lodo e colocou nos meus olhos. E agora eu vejo. Pois isso algum dos fariseus dizia: este é homem não de Deus, pois não guarda o sábado. E dizia a outros: como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Os fariseus começaram a perguntar: esse homem não é de Deus? Esse homem que fez esse cego enxergar não é de Deus? Porque não guarda o sábado. Então outros dizia para eles: não. Como pode fazer um homem que não for, como pode um homem não de Deus pode fazer tais milagres que esse? E havia dissensão entre eles. E tornaram, pois, a dizer ao cego: tu que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu: é um profeta, que é profeta. Os dois, porém, não creram que ele tivesse sido cego, e agora viesse, enquanto não chamaram os pais do que agora via. Então, depois teve dissensão, perguntaram para o homem que era cego: e o que você pensa desse homem? E o homem que era cego respondeu aos fariseus que ele é um profeta. Só que eles não creram nas palavras do homem que era cego. Então chamaram os pais dele para ter certeza. E quando chamaram, os pais responderam: ó, meu filho era cego, nasceu cego sim. Agora, como ele está vendo, eu não sei disso, não sei como explicar. E depois teve uma conversa entre eles. E quando o homem foi falar sobre Jesus, defender, expulsaram o homem que era cego. Expulsaram o homem que era cego. E depois que o homem que era cego foi expulso da sinagoga, Jesus ouviu que tinha expulsado, o encontrou e disse: crês tu no Filho de Deus? E ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor? Para que eu creia. E Jesus lhe disse: tu já tem visto, e é aquele que fala contigo. E ele disse: creio, Senhor, e o adorou. Depois que o homem que era cego foi expulso da sinagoga, porque defendeu Jesus dizendo: se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Por quê? Homem que não era de Deus não pode fazer tal milagre nenhum, porque não foi a permissão de Deus. Então expulsou o homem que era cego da sinagoga. E quando Jesus viu falar que aquele homem soube que aquele homem que era cego foi expulso, respondeu: tu crê no Filho de Deus? E ele disse: quem é esse, Senhor, para que eu creia? Jesus respondeu: é aquele que está falando contigo. E ele foi lá e disse: creio, Senhor, e o adorou. E os fariseus
E quando ele adorou, Jesus falou para ele assim, 39. E disse-lhe Jesus: Eu vim a este mundo para o juízo, a fim que os que não veem vejam, e os que veem sejam cegos. Eu vim para esse mundo para que veem, para que aqueles que não veem vejam, e aqueles que vejam sejam cegos. E aqueles que estavam com ele, ouvindo isso, disseram-lhe: Também nós somos cegos. E disse Jesus: Se fosse cegos, não terias pecado, mas como agora dizeis, vemos, por isso pecado permanece. Jesus respondeu: Se vocês não fossem cegos, se fosse cego, você não teria pecado, mas vejo que os pecados permanecem em vocês. E essa é a palavra da cura do homem cego. Jesus é a luz do mundo. E nós precisamos enxergar, não ser como os fariseus, mas enxergar, porque Jesus veio para curar o que era cego, e aqueles fariseus, pecadores que permaneceram no pecado, que seja cego. Por quê? Seja cego espiritualmente, porque não estava vendo o milagre na frente deles. E essa é a palavra de hoje. Jesus te abençoe.